livro. Eu vou tentar adicionar aqui. Então, vamos dar continuidade à nossa leitura. As últimas páginas, né, do livro. Qual é a página do livro físico, Maria? É 145. Ah, do livro físico. Do livro físico. Ah. 145. No início, pensamentos de paz? Pensamentos de paz, isso. Ah, ok. Você quer ler hoje um pouco? Posso ler. Isso, então tá, vamos lá. Pronto, vamos lá. Pensamentos de paz. Paz para os mortos. Os mortos, em sua maioria, estão em paz. Toda preocupação com eles, todo pensamento neles, prejudica sua paz. Eles já transcenderam isso. Tenho uma imagem particular da vida. Vejo-a como um intervalo entre o que havia antes e o que será depois. Assim, os que não nasceram e os que se completaram estão acolhidos do mesmo modo. Quando queremos alcançá-los para reparar alguma culpa nossa a seu respeito, eles não entendem isso. Entretanto, podemos perceber que alguns mortos continuam atuando no presente. Ainda não estão em paz. Às vezes, eles se fixam nos vivos e os atraem para a morte. Esses mortos precisam de ajuda. É como se não soubessem que morreram. Ainda buscam nutrição entre os vivos e os sugam. É perigoso envolver-se com eles, condescender com eles. Como podemos esquivar-nos deles? Pela pura ação. Na presença deles, dissolvemos-nos, por assim dizer, na pura relação. Dessa maneira, não existe em nós nada que eles possam se prender. Nessa pura relação, ficamos totalmente permeáveis. Afastamos dos mortos o nosso olhar e o dirigimos para a misteriosa obscuridade em cuja presença nos mantemos recolhidos. Com isso, os mortos também se voltam na mesma direção, afastando-se dos vivos, e permitimos que se dissolvam no bendito esquecimento de que fala Richard Wagner. Onde começa a paz? Onde a lembrança termina? O mais profundo de todos os anseios é o de entrar nesse esquecimento. Nesse assunto, eu me aventurei demais. O que importa aqui, porém, é apenas identificar os movimentos que são possíveis e os efeitos que produzem em nossa alma e na alma de outras pessoas. Qual é a pior coisa para os mortos? Que sejam lembrados, não inicialmente enquanto a lembrança é ainda muito viva, mas morrer é, aparentemente, um lento processo de dissolução. Não temos o direito de contrariar essa dissolução, mesmo com nossa lembrança. As biografias de pessoas falecidas interferem nesse processo. O mesmo acontece com acusações, recriminações e lutos prolongados. Algum tempo atrás, tomei um livro nas mãos, com o desejo de ler algo sobre as cruzadas. Subitamente, percebi que, se continuasse a leitura, perturbaria a paz dos perpetradores e de suas vítimas. Então, fechei o livro. Esquecer é uma suprema forma de amor. Quem fica melhor entre os mortos? Quem completou sua morte e descansa na paz eterna? Aqueles a quem permitimos ser esquecidos. Imaginemos que estamos mortos e somos lembrados. A seguir, imaginemos que estamos mortos e somos esquecidos. Onde nos sentimos consumados? Passado algum tempo, todos os mortos têm o direito de ser esquecidos. Às vezes ainda existe um obstáculo, pois eles talvez esperam que os respeitemos.
lhes agradeçamos e também façamos luto por eles. Só então se libertam de nós. Só então nos libertamos deles. Continua, Maria? Sim, por favor. Bênção e maldição. A bênção vem de cima e flui para baixo. Ela nos vem de alguém que está mais alto que nós. Em primeiro lugar, trata-se dos nossos pais. Ao abençoarem os filhos, os pais se conectam muito profundamente ao fluxo da vida. Sua bênção acompanha a vida que transmitiram aos filhos. A bênção, do mesmo modo que a vida, vem de um passado muito anterior aos pais. Como a vida, ela é transmissão de algo sagrado, que primeiro nos foi transmitido. A bênção é uma confirmação da vida. Ela protege, acrescenta e acompanha. Ao mesmo tempo, remete o abençoado ao que é seu, à sua própria plenitude. Bênçãos e plenitude continuarão a fluir através dele para outras pessoas, seu cônjuge, seus filhos, seus amigos, e fluirão também para suas ações que visam apoiar e defender a vida de modo mais amplo. Assim, os pais abençoam os filhos quando estes se despedem e saem de casa. Os pais ficam, os filhos são entregues a si mesmos. E também os abençoam, juntamente com os netos, quando se despedem ao morrer. Na bênção permanecem ligadas a eles. Só pode abençoar quem tenha sido, por sua vez, abençoado e esteja em sintonia com algo maior. Ele transmite somente aquilo que recebeu e somente a pessoa a quem ele próprio se abriu. Por isso, abençoar é um gesto humilde e só sendo assim poderá trazer novas bênçãos. O contrário da bênção, sua sombra, por assim dizer, é a maldição. Pela maldição, alguém deseja o mal a outra pessoa, quer prejudicá-la ou até mesmo destruir a sua vida. Assim como a bênção deseja o bem, não só para o abençoado, mas também para os seus descendentes. Assim, quem amaldiçoa uma pessoa pode querer igualmente atingir os seus filhos. Muitas vezes, alguém deseja o mal a outras pessoas e aos seus filhos por uma injustiça real ou imaginária que foi cometida contra ele. Quando essa raiva é justificada, é preciso reconciliar-se com essa pessoa, reconhecendo a injustiça e pedindo-lhe que volte a ser benévola. Isso se consegue mais facilmente pedindo-lhe que também olhe com benevolência os filhos e lhes deseje o bem. Em outras palavras, que os abençoe. Às vezes percebemos em nós que também desejamos o mal a outros, que nos recusamos ao desejar-lhes realmente o bem. Isso se mostra em pequenas coisas, por exemplo, quando fazemos restrições a algo que promove outros ou os torna felizes. Com isso, prendemos essa pessoa a nós em vez de deixá-la livre para a sua vida e sua plenitude. Como podemos lidar com isso? Podemos exercitar-nos em ser uma bênção. Por exemplo, no fim do dia ou no final de um encontro, podemos perguntar-nos: hoje ou nessa ocasião, eu fui uma bênção? Assim, na medida em que abençoamos, também nos sentiremos a cada dia mais abençoados. Muitas vezes, algumas pessoas desejam mal a alguém sem que este lhes tenha feito nenhum mal. De repente, ele se percebe objeto de uma animosidade contra a qual não pode defender-se, nem pode desfazê-la por alguma ação sua, pois talvez nem mesmo conheça essas pessoas. Como alguém pode proteger sua alma para evitar que essa animosidade desgaste sua vida e lhe traga alguma doença ou mesmo lhe tire a vontade de viver? Ele pode recorrer à fonte da vida, abrir-se à sua plenitude e à sua força, deixar que essa fonte flua por seu intermédio, com tal força que alcance também os que limitam essa vida e se opõem a esse fluxo. Assim fazendo,
responda a maldição abençoando. Amor também pelos perpetradores. Os perpetradores... Vamos dar uma paradinha aqui rapidinho, né? Para ele poder, porque vai entrar em um pouco em outro assunto, né? Vamos olhar aqui essa questão aqui da bênção e principalmente dessa questão dos mortos, né? Sim, os mortos, quando o Beth traz uma fala, que é os mortos precisam ser vistos, né? E parece que aqui ele traz qual é a pior coisa para os mortos, né? Que eles sejam lembrados. E aí há de fazer uma distinção, porque quando há uma morte, e a depender também da morte, se cada um que perde o seu ser, seu ente querido, como é que pensamentos são esses que inauguram esse luto, né? O luto há que ser feito, mas ele está falando em termos do pesar. Quando eu tenho um pesar sobre aquele que morreu, quando eu faço uma cobrança por aquele que faleceu, como é que eu olho essa morte, não como respeitando o destino? E quando eu respeito o destino dessa pessoa, eu não esqueço essa pessoa, mas eu não fico presa nem aprisiono essa alma. Então, o que é quando ele fala disso? O que é que ele está querendo nos dizer? Não que vamos esquecer por completo e não olhar para tudo aquilo que ele pôde fazer. É quando a gente respeita o destino, olha essa morte, não com pesar, com sentimento, com sacrifício, com grande sofrimento e grandes comoções, a gente libera essa alma para que possa seguir. O que é o aprisionamento que dificulta, que o morto não precisa. Então, é a guarda dos objetos, é fazer um ritual na lembrança, que bom que você me deixou sozinho, você me deixou sozinha, na hora que a gente estava tentando a reconciliação, você se foi, quando eu penso em você, eu penso que seria melhor se você estivesse aqui comigo. Então, certas lembranças aprisionantes não liberam esse espírito. O espírito, ele precisa de liberdade. E a gente só pode tê-lo livre quando respeitamos a ele, a vida dele, a história dele e o destino. Isso é fundamental, porque para a gente não ter essa visão ingênua, infantil, de achar que somente lembrando com toda a intensidade, basta ter a fotinha lá que você olha de vez em quando, dá um sorriso, agradece, que bom que eu pude passar tantas coisas com você, e pude crescer também com você, né? E quando tem a bênção, né? Olha só a grandeza do que ele coloca sobre a bênção. Quando você tem uma vida abençoada, porque antes você já foi abençoado. Então, você pode trazer isso para os seus filhos, porque o como precisa de uma bênção, para que a gente possa estar fazendo essa religação espiritual. E muitas vezes o melhor presente é Deus te abençoe, quando se sai, no aniversário, no casamento, porque é uma bênção ter quem gosta da gente, né? É uma bênção ter quem nos respeite, quem nos queira bem. E o que ele fala também sobre o apego, né? Quando a gente tem um apego na hora que os filhos vão embora, sair de casa, poder construir a sua vida, e a vida está por conta deles, né? Quando crescem. Então, e a gente só pode dar para eles um apego seguro enquanto são crianças. O apego seguro é na retidão, é na presença, mas não é no controle. Não é no controle. Então, se a gente pudesse trazer essa palavra mais adequada, eu acho que seria mais adequada a disciplina do que o controle. E eles seguem
E assim a gente vê essas duas questões, a bênção e a maldição. Então, quando amaldiçoamos uma pessoa, essa maldição também pode chegar aos filhos dessa pessoa. Então, é preciso que a gente tenha muito atenção quando a gente está na comoção de não aceitar o outro do jeito que é. O outro é exatamente do jeito que ele pode ser. Ele não está aqui para te agradar. Ele está aqui para caminhar com você. E a pessoa mais difícil, mais diferente, te coloca numa posição extraordinária. É na posição do exercício. O exercício do bem dizer, o exercício da tolerância, o exercício de inclusão, né? Porque a maior dor não seria a dor do excluído. Então, essa é algo que a gente pode olhar como solução. Né? Então, olhar para frente e liberar esse fluxo de vida. Quando a gente responde à maldição, abençoando. E aqui é o grande exercício. Talvez muito maior do que o perdão, né? Ou similar a esse perdão que a gente se debate muito com ele. Então vamos ir para frente um pouco, vamos ver se a gente conclui agora, tá? Pode? Sim. Uhum. Aí, se quem quiser ler também pode levantar a mão, tá? Que a gente aqui já... Maria, Oi. eu Ingrid. só consegui entrar agora, eu não sei em que página que tá. Você pode me falar, por favor? 148 do livro físico. Tá, obrigada. Do livro, eu vou pedir a Martinha para ela colocar no grupo a página do PDF, tá? Eu acho que você está no PDF. Estou lendo o PDF. Isso. Então, está no último capítulo. E aí, você vai lá na página 40, que é um pouco antes do livro dessa página. Então, aqui está na página 148. Tá. Situações atuais, o capítulo. Que é o último capítulo do livro. Ok, a Martinha está vendo lá e já te passa. Ah, obrigada. Ok, bem. Então, vamos lá. Elide, você continua então, ou Ana? Ana quer ler? Alguém? Pode ler, Martina. Aí eu leio na próxima semana. Não, leia, Revezando. é tão bonito, leia também. Eu gosto tá de bom. ouvir você. Então vamos lá. Obrigada. Tá bom. O amor também pelos perpetradores. Os perpetradores só se abrandam quando são amados. As campanhas periódicas que se fazem na Alemanha e na Austrália contra os perpetradores do Terceiro Reich, tomando como divisa frase como: isso não pode se repetir jamais. São muitas vezes contraproducentes. Enquanto não dermos também aos perpetradores, como seres humanos iguais a nós, um lugar em nosso meio e em nosso coração, o mal que fizeram ainda terá força. Ele se reforçará à medida em que for rejeitado. Só quando forem acolhidos, poderão ser seres humanos como nós, fazer luto e assumir as consequências, não antes. Aqui existe outra coisa a ponderar. Nossa consciência nos leva a distinguir entre bons e maus, que nos julgamos bons dos nossos e os maus aos outros. Eles, porém, têm a mesma maneira de pensar, julgando-se os bons e julgando-nos aos maus. Esse particular também é fático,
lançarmos sobre determinados indivíduos a responsabilidade por eventos trágicos como o Holocausto e a última Guerra Mundial, como todos os crimes ali cometidos. Imaginamos que basta educarmos nossos filhos de outra maneira para que algo assim jamais se repita. Colocamos sobre a força dos indivíduos e a responsabilidade pela superação do passado, como se ela bastasse para isso. Assim, fazendo, desconhecemos totalmente o impacto dos eventos históricos que, por assim dizer, tomam de assalto um povo inteiro e os forçam a algo a que o indivíduo absolutamente não pode escapar. Para os alemães e os austríacos, isso foi algo com o qual não puderam lutar. Ninguém poderia tê-lo detido. Também, para o povo judeu, isso foi algo com o qual não puderam lutar. Ninguém poderia ter detido ou paralisado isso. Todos estavam entregues a um poder maior. Enquanto não encararmos que esse poder maior e não o reconhecermos em seu horror, enquanto não nos curvarmos diante dele e nos submetermos a ele, não haverá solução. Assim, a solução nesse caso é, em definitivo, um ato religioso. A chave da reconciliação com os perpetradores está nas mãos das vítimas. Os perpetradores são impotentes até que esse movimento, vindo das vítimas, permita que eles também entrem no mesmo movimento. Porque, quando entregues a si mesmo, não conseguem iniciá-lo. Nós também devemos levar em conta que as vítimas mortas não encontram a paz enquanto não dão aos perpetradores mortos um lugar a seu lado. Essa reconciliação se realiza entre os mortos, não entre os vivos. Estes não devem se intrometer nesse processo. Quando, como sobreviventes ou descendentes, reconhecemos que não temos o direito de nos intrometer nesse processo e que precisamos deixar que ele transcorra entre os mortos, poderemos nos desprender mais facilmente desse passado. À medida que nos colocamos a favor de uns contra os outros, impediremos a reconciliação. Nas comemorações oficiais pelas vítimas da última guerra, temos sido incentivados a tomar partido contra os maus, a favor das vítimas. Qual é o efeito disso? Impedimos a reconciliação entre perpetradores e suas vítimas, pois o nosso julgamento e a nossa maneira de recordá-los, nós nos interpomos entre os dois lados. Em função da paz, o movimento de cura em nossa alma consiste em dizer sim a ambos, aceitar o seu destino da maneira como veio, como perpetradores ou como vítimas. Então, também reconciliaremos o nosso lado assassino, nosso próprio impulso assassino e a dor que sentimos como vítimas. Ambas as coisas ao mesmo tempo. Só quando ambos os lados se encontram é que o humano se completará. O fim da vingança. Proponho ainda um pequeno exercício. Você quer fazer o exercício, Marie? Fechamos os olhos, nos reconciliamos ao centro. Sim. Acho que é melhor, né? Então, vamos fechar os olhos e escutar. E trazer para nossa mente, nosso coração, as imagens que surgem. Porque como é a imagem, e a alma só segue a imagem.
Fechamos os olhos e nos recolhemos em nosso centro. Deixando nosso corpo, dirigimos ao reino dos mortos e olhamos para todos os mortos da nossa família. Então, olhamos por cima deles, para os milhões que pereceram assassinados, violentados ou mortos por inanição. Ali jazem todos. E junto deles jazem os perpetradores que os assassinaram, violentaram ou mataram de fome. Ali jazem também os mortos da guerra, tantos soldados e civis mortos, e incontáveis que foram assassinados, violentados, mortos de fome, todos mortos. Também jazem ali os inimigos que os mataram, os soldados de ambos os lados, todos mortos, todos iguais. Ninguém melhor, nem pior, todos mortos, no imenso exército de mortos. E ao longe, depois da linha do horizonte, aparece uma luz branca. Só vemos o seu clarão. Os mortos que se levantam voltam-se para essa luz e todos se curvam profundamente. As vítimas e os perpetradores. E nós nos curvamos com eles. Todos se curvam devotamente diante dessa luz que permanece meio oculta. Enquanto os mortos continuam em sua reverência, nós nos erguemos, recuamos e deixamos todos, vítimas e perpetradores, entregues a si mesmos. Vamos nos afastando até que desaparece das nossas vistas. Então, nos viramos, voltamos para a vida e olhamos para o futuro. Aqui cessa toda a vingança. Por isso, diante das grandes tragédias familiares, há que dizer para o constelado: essa história termina aqui. Então, o espírito e o espiritual. Quer ler um pouco, Ingrid? Sim, achei aqui. Aham. O espírito e o espiritual. Às vezes, quando utilizamos o espírito, procedemos como se pudéssemos dispor dele. Às vezes, vamos vivendo e trabalhando, e aí descobrimos alguma coisa, uma lei, uma ordem. Então pensamos ter descoberto algo especial, e de fato o fizemos, por algum tempo. Porém, o espírito não se deixa dirigir por nossas descobertas. Não podemos apelar para o espírito ou para o espiritual quando as aplicamos como se elas fossem a verdade e o definitivo. Quando cessa a evolução, a vida cessa. Quando cessam as mudanças, a vida cessa. Quando cessam as novas luzes, ficamos imobilizados. Portanto, abrimos-nos para o espiritual à medida que deixamos o passado para trás. Caso contrário, o velho prejudicaria o novo.
Isso exige que estejamos sempre abertos para as surpresas. Será então errado o que veio antes? O primeiro passo num caminho terá sido errado porque não nos levou logo à meta? O primeiro passo é tão importante quanto o último. Todos têm seu lugar. Contudo, o mais importante é sempre o próximo passo. O último lugar. Quando olhamos para nossos antepassados, para as inúmeras gerações através das quais a vida nos alcançou, ocupamos o último lugar. O último lugar é aquele para onde tudo converge. Toda a plenitude que se acumulou através de muitas gerações nos alcança, porque estamos embaixo e aí permanecemos. O último lugar é, portanto, um lugar de plenitude. Alguns julgam que têm o dever de fazer algo pelos seus antepassados, que ainda precisam reparar algo em seu lugar. Então procedem como se os antepassados ainda precisassem deles. Essas pessoas pretendem inverter a corrente da vida, fazendo-a fluir, por assim dizer, de baixo para cima. Muitos querem vingar os antepassados, defender seus direitos ou expiar uma injustiça cometida contra eles, como se lhes faltasse ainda alguma coisa. Assim, colocam-se acima deles e de seu destino. Em lugar de tomar e segurar a própria vida, sacrificam-na aos antepassados. Essa é uma estranha ideia. Nossos antepassados se consumaram. Apenas nós aguardamos ainda a nossa consumação. Por isso, na medida em que ocupamos o último lugar, devemos deixar estar como consumado e passado tudo o que houve antes de nós. Alguns pensam que receberam de seus antepassados uma obrigação, por exemplo, a de levar adiante a sua herança. Então, se comportam como se, ao lado da vida que receberam, houvesse algo a que devessem sacrificar uma parte da sua vida. Com isso, recusam-se a assumir plenamente sua vida. Quando vemos nossos antepassados apenas como aquelas pessoas através das quais a vida fluiu para nós e atentamos somente para essa vida, esquecendo tudo mais, ficamos no último lugar, junto da origem da vida, da causa da vida, sem que mais nada interfira. Ali, ocupamos, como todos os outros seres humanos, o último lugar e, simultaneamente, o primeiro. O último lugar é o lugar do espírito. Nós o perdemos quando nos desviamos do espírito. Então, o espírito nos abandona e nos deixa em apuros, até que, por seu intermédio, voltemos, talvez, à razão. Continua? Sim, sim. Conclusão. A consciência. A grande paz que nos liga uns aos outros é um fruto da sabedoria. O que significa aqui sabedoria? Consiste em vibrar junto com a consciência do todo, com a consciência da Terra e do mundo. Será isso um exagero? Poderão os conflitos, sejam pequenos ou grandes, substituir, fora da vibração do todo e da consciência da Terra? Tudo o que se move na Terra só pode mover-se porque uma consciência que nos transcende o mantém em movimento, num movimento que faz sentido. Para esse movimento não pode haver insensatez, especialmente para os que se deixam guiar por essa consciência e confiam nela sob todos os aspectos. Eles não se colocam contra esses conflitos,
apenas tomam consciência deles e de seu movimento. No entanto, essa consciência da Terra aparentemente evolui. Pelo menos é assim que ela se manifesta nos indivíduos e nos grupos. Pouco nos importa se essa consciência realmente continua a evoluir em contextos maiores, ou se apenas nós nos tornamos cada vez mais conscientes desses contextos. O efeito em nós é o mesmo. Essa consciência se alarga à medida que recebe cada vez mais coisas e se aprofunda no entendimento de suas relações. Ela deixa que elas atuem juntas na própria alma e na própria consciência e vibra com isso. Assim começa a paz, em nossa consciência. Da consciência resulta a ação, um modo de agir diferente, em sintonia também com aqueles que estão em conflito conosco ou com quem estamos em conflito. Essa harmonia começa na própria alma. É na alma, na própria consciência, que começa a paz. Ela nos une à consciência, atrás da nossa consciência, pois os conflitos, afinal de contas, estão a serviço da conscientização do todo. Mas bem, esse é um grande chamado, né? Que a gente possa ver essa grande consciência da qual a nossa pequena consciência está submetida. E quando a gente faz fora, uma concepção fora dessa consciência, a gente também se desprende do espírito, da força do espírito. Essa consciência é a grande consciência, como o próprio espírito. Então, algo que está ligado a uma força maior. É muito bonito, né, esses ensinamentos, e são muito fortes, né? Eu queria saber, alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Eu quero trazer depois uma questão aqui sobre as consequências, sobre esse lugar dos bons e dos maus. E de como nós podemos nos tornar também perpetradores. Alguém tem algo para colocar? Ok. Então, o Beto sempre fala, né, que a gente precisa, para ter paz, precisamos estar olhando e dizendo para os perpetradores, eu igual a você. E reconhecer dentro de nós o nosso lado também perpetrado. Então, ele fala assim, os perpetradores só se abrandam quando são amados. E aí, o que o nosso senso comum geralmente fala e faz, diz exatamente o oposto. Você é mau e com você eu me afasto. Mas se percebermos que essa atitude é, de fato, uma atitude excludente também, será que aí não somos perpetradores também? Perpetrador do perpetrador. Né? Então, tem um trabalho de um psicólogo inglês chamado Philip Zimbardo. E Zimbardo, ele tem um livro chamado O Efeito Lúcifer. Ou seja, por que pessoas boas se transformam em pessoas más. Então, tem no YouTube uma fala dele a respeito deste livro, e ele fez um grande experimento, acho que em Oxford, e também tem o Simon Cohen também faz nos Estados Unidos, em Princeton,
ele faz um estudo com muitos jovens. Então, como é que pessoas boas, para que ele veja o nível da empatia ou da não empatia. Porque Zimbardo, ele faz uma analogia com aquele médico, Mengele. Sim, oi? Só licença, eu vou precisar atender uma pessoa agora, tá bom? Sim, ok. Beijo. Beijo. Depois você vê isso aqui, que é bem interessante. Pronto, eu vou ver. Tá gravado, né? Eu vou ver. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Obrigada. Então, esse estudo, ele mostra Mengele, médico, super gentil, que estava a serviço de fazer experimentos para a ciência. Mas ele, na época do nazismo, ele cometeu muitas atrocidades, né? Bárbaras atrocidades, né? Contra a vida de mulheres grávidas, contra pessoas, contra crianças, para fazer os seus experimentos. E, inclusive, as enfermeiras que estavam com ele eram pessoas boas também, mas não tinha nenhum histórico de crueldade, mas naquele momento que estava executando aqueles experimentos, eram experimentos bastante cruéis. E aí se faz um paralelo com as pessoas que tocam fogo no índio e diz, foi mal, eu pensei que era um mendigo, eu não sabia que era um índio. Ou eu estuprei e bati, esfaquei uma prostituta, não sabia que era empregada doméstica. Então, o que tem aí na nossa estrutura, né? Frontal, estrutura de reconhecimento facial, de reconhecimento entre vítimas e perpetradores, ele traz essa visão muito interessante e muito incrível, né? São pessoas boas, sim. Tem histórico de crueldade? Não. São pessoas que viveram situações difíceis de perversão ou não. São pessoas que passaram por dificuldades? Não. E o que faz as pessoas não terem empatia? Né? Então, é essa questão do não reconhecimento, do lugar do outro. Então, é esses que são, hoje, quando ele coloca assim, quando a gente toma um partido, o que acontece? Né? Quando a gente toma algum partido, a gente sofre a guerra, levanta bandeiras, né? Então, impedimos a reconciliação. E a chave da reconciliação com os perpetradores está na mão das vítimas. De quem sofreu o dano? De quem sofreu o dano? A reconciliação está aí. E, geralmente, nós saímos desse ponto onde, ao invés de dar um passo para a reconciliação, damos um outro passo para a cisão, novamente. Quando a gente se interpõe e faz a divisão entre bons e maus. Então, ficamos cindidos do mesmo jeito, né? E ele fala assim, qual é o fim da vingança? Então, dentro desse amor do espírito, ele coloca essa posição de buscar esse lugar e aplicar verdadeiramente, que é o mais importante, dar o próximo passo. Vivenciamos, experimentamos, a gente sai do lugar do julgo por uma justiça, como dizia o Berti, barata. Eu achava muito interessante. Isso é barato demais. Ou seja, tem posturas inconsequentes, né, que não vê um todo, ou que vê só uma parte. E aí ele nos convida a ficarmos sempre no último lugar, que é esse lugar onde precisamos ocupar. E a gente só pode mudar alguma coisa do nosso pequeno lugar, a partir do nosso pequeno lugar. Amadurecer, ver as consequências
mas também olhar para tudo isso e não se colocar no lugar maior do que nos cabe. Que a hierarquia nos coloca no lugar menor. Né? Quando a gente olha para os nossos ancestrais, a gente se coloca no lugar menor. E no lugar pequeno, que é o nosso próprio lugar. E quando a gente olha para as situações da vida, das injustiças, do mundo, das coisas, a gente precisa estar nesse lugar do espírito, onde é o lugar do silêncio, do equilíbrio, da tranquilidade, do sossego, que é um convite para que a gente possa estar sem essa perda, né? Nós o perdemos quando nos desviamos do espírito. Então, quando a gente se desvia desse lugar da serenidade, e a gente vai para o lugar do julgamento, que é um lugar sedutor, onde sempre estamos a julgar qualquer coisa que passe pela nossa frente, desde que aquilo nos incomode, desde que aquilo nos cause pequenas comoções, desde que aquilo não seja, não vá de encontro ao nosso desejo, ou vá de encontro ao nosso desejo. Então, nos colocamos nesse lugar de perpetrador. E, por último, ele coloca a consciência, a força, uma força maior. Essa grande consciência, que é a força que nos conduz. E precisamos estar integrados, né? Elas atuam juntas, na própria alma, na própria consciência. Assim começa a paz em nossa consciência. Quando paramos de fazer o movimento do opostos, né? Os bons e os maus. Quando a gente unifica as pessoas, os comportamentos, e a gente passa a aprender dentro disso tudo, então aí nós podemos abrir uma possibilidade de harmonia a partir da própria alma. E tem uma fala de Bert, né, um dos livros dele, que diz assim, que somos possuídos por uma alma. Então, eu não tenho uma alma, mas tudo aquilo que atua sobre mim é a minha alma. E precisamos tomar consciência disso, né? Consciência no sentido de estar centrado, de percepção, de observação, de intuição, de ver o que a gente causa na presença do outro. Como é que isso atua na presença do outro? Com o outro, para o outro e para nós mesmos. Pois os conflitos, afinal de contas, estão a serviço da conscientização do tudo. Então, o conflito está a serviço. Qual é a vida que não tem conflitos? E, ao mesmo tempo, não que cada dano que nós criamos, nós fazemos, nós nutrimos, nós estamos também perseverando o conflito. E quando chega a paz? Começa na nossa consciência. De modificação, de transformação, de união e de todos somos um. Todos somos um e todos nós precisamos uns dos outros e todos nós precisamos nos integrarmos e seguirmos juntos. Porque só vale a pena se for para todos e se for para nós. Alguma fala? Eu só queria dizer uma coisa que veio de encontro ao que você falou do perpetrador. Uma vez eu ouvi a fala de um perpetrador dizendo que ele não poderia pedir perdão à pessoa que ele fez mal, porque o que ele fez não tem perdão. E vai de encontro justamente ao que a gente leu hoje, né? Depende da pessoa ofendida dar o primeiro passo. Não, agora, quando o perpetrador, mas é preciso que o perpetrador também, quando ele sente na consciência,
ele vai para esse lugar. Geralmente, o perpetrador, ele está nesse processo de expiação. Então, depois você lê um pouquinho mais anteriormente, a gente fala na expiação e no perdão. A expiação a expiação é o quê? Ele foi preso, ele passou lá 20 anos, 30 anos, ele fez a sua expiação, mas o estado de transformação é o estado quando ele entra numa regeneração. Quando a vítima, digamos assim, pode, enfim, poder dar esse não indulto, mas dizer assim, possibilidades para que o perpetrador possa também fazer esse processo de regeneração. E ele falava anteriormente que ele, uma dessa reparação foi quando um garoto que roubou a bolsa de uma senhora, e a reparação que ele fez foi cuidar do jardim dela por um longo tempo. E eles se tornaram amigos. Então, ele foi útil, então, através da reparação. Então, a gente precisa largar esse coração, né? Para que ele possa vivenciar a potência da aceitação do outro, desse declínio do outro e dos momentos infelizes do outro. Jane, você quer falar? A Jane vai falar e a gente vai ter fechado depois, tá bom? Que bom ver vocês duas aqui. É bom mesmo. Eu, nessa leitura, no momento que falou sobre o que fala de trazer a memória, reconhecer, homenagear as vítimas lá do Holocausto e que incita na população, no grupo de pessoas, então, a tomar partido e aí ter a finalidade, né? acabar se posicionando entre a vítima e o perpetrador, atrapalhando essa conciliação. E aí não atrapalha só a vítima e o perpetrador que já foram, mas também esse grupo de pessoas não encontra paz, porque fica querendo se posicionar e fazer justiça e tomar partido e só vive sem paz. Sim. É uma forma das pessoas desse mundo caminharem sem paz. É quando elas tomam partido de um monte de coisa e deixam de viver a própria vida e tomar posse do próprio destino, né? E isso me falou muito, muito fundo, porque quando eu tive essas situações de julgar, né, as situações, de analisar os fatos, sempre tive esse perfil, né, de ser muito crítica, eu me vejo hoje, dentro dessa leitura, muito prejudicada com a minha postura, justamente por causa disso. Tomar para mim aquilo que já passou, já encerrou, já consumou, igual foi falado na leitura, e eu não tenho mais o que fazer naquela situação, não é minha. E da minha para frente, tá mal trabalhado. Não estou conseguindo dar o próximo passo na minha vida por conta dessas coisas que me amarram. Então, nessa leitura, eu aprendo muito com isso, porque eu achava que não tomar partido era não ter opinião, era ser uma pessoa fraca, era ser uma pessoa assim neutra, branda, mas na verdade não tomar partido é se posicionar da maneira correta, com humildade, na última posição, e entregar para Deus aquilo que é dele, o divino, que é soberano. Isso. Se aconteceu ou deixou de acontecer, não está na mão da gente mudar, nem trazer justiça, fazer vingança. E agora, hoje eu consigo entender isso. Nessa leitura, abriu o meu entendimento para isso. Então, eu quero agradecer essa oportunidade. Todo o meu coração, agradecer mesmo. E que bom, né, essa tomada de consciência. Isso te leva para o lugar da paz. Sim.
Isso te leva para o lugar. É isso que eu fiquei pensando aqui. A paz depende da pessoa. Então, a paz está na mão da gente. E a gente fica procurando ter paz, e faz terapia, e faz leitura, e ora, Aham. mas a paz depende de uma atitude nossa. A gente se posicionar do jeito que tem que ser, no Sim. nosso lugar. Do nosso pequeno Ai, meu lugar. Deus, tomar consciência da nosso pequeno Uhum. lugar. Muito bacana. E a Ingrid estava falando dessa pessoa que disse que pediu perdão e que não pede perdão porque não tem perdão que fez. A gente realmente estudou no encontro, acho que retrasado, sobre essas... Sim. Foi, sobre esse assunto mesmo. E é isso, né, Jane? É isso. Oi, Paulinha, chegou agora. Fale, Paulinha. Estava ouvindo, né? Sim. Hoje é o dia 4 de outubro, que é o dia de São Francisco, que combina muito com isso que ela colocou, né? A que Jane colocou agora, da gente não tomar partido e realmente levar a consciência. E hoje uma pessoa, um amigo, né? Falou comigo algumas coisas, assim, querendo... É uma coisa que eu não deveria nem falar, mas assim, querendo mudar meu voto. Não vou falar nada sobre isso, porque já é um partido, né? É. Então, e aí veio com argumentos que inócuos. E, assim, eu me posicionei nesse sentido de não julgar ninguém pelo seu voto, né? Porque é uma coisa da pessoa, ela tem os motivos dela. É um ponto de vista diferente do meu, que eu respeito, e, da mesma forma, eu tenho esse respeito pelo meu ponto de vista. E está tudo bem, está todo mundo bem situado, né? Pega uma toalha, que eu vou tomar um banho de mar. Sim. Eu não estou enxergando. Maria? Oi, Marília. Oi! Sim. Então, Paulinha, você terminou? Né? Porque veio uma zoada aí, não sei, alguém falando. Sim. Então é isso. Eu acho muito legal esse caminho que ela falou de não tomar o partido, não pegar não julgar o outro. É muito bacana porque a gente fica mais livre. Quando a gente não julga, a gente fica leve. E a leveza é muito boa. O partido, ele traz aqui, né? Impedimos a reconciliação. Quando a gente toma partido, o nosso julgamento, ele interpõe sobre a questão e você não tomando partido, você então proporciona a paz. E a questão é aceitar o destino tal como foi. Isso já é um movimento muito grande para a mudança. Quando aceitamos tal como foi esse passado. E Mas o passado... a gente tem que reconhecer que nós temos também o próprio impulso perpetrador. Por exemplo, e sabe que essa fala é vigiar e orai? O vigiar e orai é exatamente isso. Eu estou atento e presente na minha vida. E por isso eu trago para a minha consciência pessoal todos os efeitos que é o tomar partido, o que é silenciar, o que é promover a paz e a reconciliação. Então, porque as coisas acontecem simultaneamente, né? Todo tempo nós temos passado, presente e futuro. Todo tempo presente nós estamos vivendo passado, presente e futuro. Então, estar atento a isso, eu acho que se não toma partido, a gente sai daquele lugar que você tem que decidir por algo. Você não tem que decidir por algo. Então, se eu tenho que decidir, porque se eu não decidir, eu sou fraco, eu sou frágil, eu não tenho posição, eu não sou inteligente, eu não tenho capacidade de discernir. Não é nada disso. Você está tendo um propósito.
precisa ser consciente. Para que eu assumo um lugar mais equilibrado, mais tranquilo? Para que eu sossego diante dos conflitos? Está tendo uma comoção em todos os lugares desse país, né? Por conta das eleições. Então, o que está dizendo? Qual é a representação desse tomar partido? Quem toma partido não olha para o povo, olha para o partido. Isso é a fala do próprio Verde Helling. Quem toma partido não fica olhando para o povo. Então, a Larinha está dizendo tchau, tchau, pessoal, precisa ir. E então, gente, precisamos ir, né? Então, para a semana, vamos entrar nessa leitura. Vou colocar lá para que vocês também possam colocar ele num lugar específico, para quando a gente for fazer a leitura, vocês já acompanharem uma anotação para saber a parte direitinho, tá? Para que a gente possa seguir mais no aprendizado. Como a cura fala também de processos psicofísicos, vamos estar olhando também para o nosso corpo, tá? E aí a gente poder trazer também algumas questões pessoais, para que a gente possa fazer aqui os movimentos do espírito, que são as pequenas constelações mediais. Tá bom? Então, um grande beijo e até terça que vem. Vai mudar de livro? Sim, porque terminou o livro. Esse terminamos hoje. Certo. Conflito em Paz. Terminamos hoje. Vamos entrar para esse aqui. A cura? A cura. Joia, obrigada. Tá bom? Então, um grande beijo, gente. Boa tarde. Até a todos. semana que vem. Gratidão. Muito Gratidão. obrigada. Tchau, Ana. Tchau, gente.